Meu Deus, não fazem isso. Família, eu faço essa live breve só para lhes comunicar o seguinte. No âmbito da causa Zero Criança na Rua e em alusão ao mês de junho, precisamente o mês da criança, este mês eu considero como um mês especial e dedico de forma especial a todas as crianças vulneráveis, desfavorecidas, mormente aquelas que se encontram em situação de meninos de rua, crianças de rua e na rua, sob extrema indigente situação de risco de todos os níveis possíveis, que consomem todo tipo de substância psicotrópica, variantes de drogas, se prostituem entre si, lutam, se alejam, se ferem de forma horrível. Aquelas crianças que dormem ao relento, debaixo das pontes, crianças sem beira, sem era, sem sequer uma oportunidade de ver a sua situação socioeconômica mais ou menos estabilizada. É assim que, no decurso desta marcha, nós fizemos de tudo para exortar junto às autoridades administrativas a necessidade de se olhar com muita preocupação este tecido social humano que tem estado, de resto, totalmente desprotegido. Tivemos um contacto com o senhor governador, a seu convite, ouviu-nos, levamos as nossas ideias do ponto de vista abstrata, mas depois, no âmbito do projeto social, nós inserimos de forma descrita a narrativa, toda a narrativa daquilo que as nossas ideias, daquilo que constitui a nossa forma de ver, das possíveis vias de mitigação do fenômeno. Nós entregamos um projeto social que vai merecer a apreciação e avaliação do seu governador e da comissão delegativa que ele mesmo incumbiu para acompanhar milimetricamente a evolução deste dossiê. Estamos à espera. Há 3 dias falei com a diretora provincial para a área social, garantiu-nos que possivelmente no dia 21, embora acho um pouco tarde, porque o mês já começou a correr e é muito curto, garantiu-nos que possivelmente no dia 21 vamos entrar de forma coletiva às ruas em massa para fazer um recolhimento em massa e o realojamento dessas crianças. Significa dizer que neste momento estão a encetar contactos, quer junto aos centros sociais de acolhimento e proteção social dos menores do domínio privado, porque os que temos no domínio público são muito poucos. Há uma exiguidade de centros, temos só 2, em Luanda, sobretudo, estamos a falar do Luther Rascova e estamos a falar do Lar Cuzola, é insuficiente para acudir à demanda. Ora, ainda assim, entendemos desencadear algumas atividades para oferecer neste mês, em homenagem a todas as crianças que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade, de extrema degradação social, de extremo desprotecionismo habitacional. Vamos começar com a marcha pacífica de consciencialização, moralização e de apelo à sociedade em geral e em particular aos progenitores. Repare, é preciso sublinhar que a responsabilidade primária de proteção, de asseguramento, de tutela dos menores, a responsabilidade primária dos progenitores. E nós em Angola parece que é recorrente, é de praxe olhar que muitos progenitores, quer pai ou mãe, têm se esquivado das suas responsabilidades obrigacionais
no âmbito da tutela e da salvaguarda da proteção dos menores. Por isso, hoje, temos visto mães que pegam recém-nascidos e deitam no contentor de lixo. Temos visto pais de todas as categorias, e eu aqui quero sublinhar, sobretudo aqueles que supostamente estão muito bem posicionados, têm alguma dignidade econômica, normalmente pessoas que trabalham. Não se escandaliza se ouvisses, por exemplo, de que um juiz também se esquiva de prestar auxílio, de prestar as suas obrigações do ponto de vista alimentício aos seus filhos. Não se escandalize se ouvires, ou não se surpreenda se ouvires, que um procurador também se esquivou. Não se aterrorize se ouvires que supostamente um advogado também se esquivou. E tem-se dito que, em regra, encontramos entre agentes da Polícia Nacional, com todo o respeito a este órgão, e agentes das Forças Armadas Angolanas, agentes do domínio do setor público, como professores e tantos outros, que também têm sido agentes de prática de fuga. A paternidade, de fuga, a não prestação dos alimentos devidos aos menores e do abandono familiar. Portanto, nós achamos que teremos que, em reforço, escrever, quer para o senhor comandante-geral da Polícia Nacional, quer para agora o chefe Estado-Maior-General, para pedir auxílio institucional, porque é preciso que haja aqui uma circular, um despacho, uma ordem qualquer, que afere, que atesta que aquele polícia, aquele militar que se esquiva da sua responsabilidade de progenitor, deve ser considerado um mau agente público. E se é considerado um mau agente público, não pode continuar a estar a merecer dos salários do Estado. Não pode continuar. E nós queremos, de igual modo, exortar ao Ministério Público, exortar, enquanto grande tutor, grande protetor do superior interesse dos menores, aqui o Ministério Público, e que acho que tem sido muito reativo, muito passivo e não ativo, e aqui também ajuda de forma brusca a se proliferar em grande escala este cancro feroz que tem infernizado o futuro dos menores. Tem infernizado o futuro dos menores. Repara, se olharmos, porque mais do que uma obrigação jurídica, é uma obrigação natural. Se fizeres agora uma pesquisa na sua Bíblia, o livro de 1 Timóteo, no capítulo número 5, aqui precisamente no versículo do número 8, diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que aquele que nunca creu em Deus. Repara, quer dizer que quem não toma conta dos seus, principalmente dos da sua família monogâmica, em sentido estrito senso, é pior do que o ateu. É pior do que aquele que nunca creu em Deus. E este indivíduo, para Deus, é um inútil. É um indivíduo que não pode merecer a graça da bondade divina. Não existe filho da primeira, não existe filho da segunda. Não existe filho da terceira, filho do acidente, filho de ocasião, filho da circunstância ou filho da casada. Todos são filhos perante a lei, todos são filhos perante a Deus. Portanto, eu quero que você confirme a tua presença, porque nós vamos sim marchar com esta intenção. Já fizemos muita pressão ao governo da província. O governo teve a humildade política de reconhecer que, de facto, este assunto é muito preocupante. É o futuro do amanhã. É a continuidade geracional do futuro do amanhã. Se hoje matamos o futuro do amanhã, que futuro poderá ter este país? Que futuro poderá ter esta nação se nós estamos a aniquilar aqueles que são inequivocamente a continuidade geracional para a manutenção do desenvolvimento sustentável do futuro do amanhã? Portanto, por favor,
venha conosco no dia 24 deste mês dizer não à fuga à paternidade, dizer não ao abandono familiar, dizer não à falta de prestação de alimento, porque são essas e outras causas que têm assolado e desolado de forma muito terrível a vida, a subsistência socioeconômica de muitas famílias, sobretudo de muitas crianças, que por falta de um pai, de uma mãe, não encontram acolhimento a nível da família extensa e não têm, por sinal, uma outra via, senão a rua, para dela se acorrer e tentar ver como garantir a sua própria sobrevivência. Lugar de criança não é na rua. Lugar de criança é no seio da família. Lugar de criança é na escola. Lugar de criança é na igreja para receber a educação religiosa, que faz muito bem aquilo que é a formação da personalidade do indivíduo. Lugar de criança é na creche, é nos centros de acolhimento social, é em todo lugar que de resto lhe garanta alguma dignidade humana. Nós pressionamos o governo porque quando a criança já sai do seu pátrio poder, sai do seu núcleo, do seu berço familiar e vai para a rua, e o governo aceita que ele fica para a rua, ali sim, a instância já é do governo. Porque ele sai do seu território e entra para o território do governo, aqui chamamos a responsabilidade secundária. E ele deve, no âmbito do contrato social, agir a favor da defesa desse menor. Portanto, fica aqui esta nota muito sintética que eu gostava de partilhar convosco. Logo, se Deus quiser, vamos voltar à tônica para refletir nos termos desta marcha os vários assuntos que nós vamos trazer. Logo mais, por volta das 21 horas, nós vamos voltar à Ribalta, se Deus quiser, para falarmos sobre a causa da marcha que queremos agora aqui levar a cabo. Fiquem com a paz de Cristo. Salenu Kembote Zambotukwase. Muito obrigado a todos. Saudações. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,